Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem está assistindo de dia e boa noite para quem vê pela noite. Professora Lena Cairo e a gente vai para mais uma discussão em relação à redação agora e uma discussão que leva em consideração, certo, o que as crianças estão sentindo durante a pandemia. É importante a gente pensar que a preocupação de muitos psicólogos ao redor do mundo está no fato de que as crianças às vezes estão desamparadas na pandemia. Não que os adultos, os responsáveis, eles não estejam prestando atenção às crianças, mas o que acontece muitas vezes é que os adultos escondem o que está acontecendo, mas de forma cotidiana acabam fazendo com que as crianças participem desse estresse. Às vezes é na conversa do pai com a mãe ou do responsável na hora do almoço, às vezes é um telefonema que a criança escuta e muita gente está vivenciando agora na pandemia, muitas famílias, questões financeiras graves, dificuldades de pagamento, problemas nas empresas, né, que tiveram comércio alterado nesse período todo de pandemia. Então, todos os problemas financeiros que afetam os pais também acabam afetando as crianças, né? Pais eu entendo aqui como responsáveis o tempo inteiro, tá? Então, o que mais que acontece? A situação de fragilidade na saúde, a situação de algumas pessoas internadas próximas, amigas, às vezes da própria família, o medo, né, da doença nova que apareceu e para a qual, assim, ninguém ainda tem uma solução exata, tem tratamento, muita gente fica bem, mas assim, todo esse cenário mundial de pandemia tem causado o que? Estresse infantil. E é sobre estresse infantil que a gente vai falar. Na aula, a gente já discutiu, na nossa aula online, a gente já discutiu sobre as situações que têm estressado os alunos, adolescentes e crianças hoje, no tempo moderno, no tempo contemporâneo. E a maior parte dos alunos falou que era a lógica nova que a escola está implantando para quem pode ter aula online, né? Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que tudo isso que angustia o aluno hoje é uma situação nova, é uma situação com a qual ele precisa lidar, ao mesmo tempo é um privilégio, porque tem muita gente no país hoje sem estudar, inclusive na própria cidade em que vivemos. Então, o acesso à educação ele está cada vez mais em discrepância social e tem muita gente com desejo de estar na escola sem ter acesso nenhum a um ensino de qualidade. Por outro lado, as escolas precisaram se reinventar. Então, a gente discutiu já em sala de aula as situações que as pessoas estão vivendo. Professores estressados, professores tentando fazer aulas excelentes, mas ao mesmo tempo, às vezes, sendo enfadonhos, cansativos, sem grande atratividade, porque os professores não são youtubers famosos, os professores não são artistas, atores, e aí eles nem sempre conseguem fazer com que as crianças e os adolescentes tenham interesse por essas aulas que na sala de aula poderiam ser geniais, poderiam ser super divertidas ou poderiam ser muito mais eficientes. Então é uma tentativa coletiva de famílias, de alunos e de professores hoje de fazer com que esse tempo de pandemia seja minimizado em relação às perdas que a escola pode ter. E o que é que todo mundo tem feito, né? O aluno ele tem estudado, ele tem cumprido com a sua obrigação com respeito, com afinco, estudando muito, estudando muitas horas, ficando muito tempo no computador. Então, alguns de vocês já falaram também que esse acesso ao computador de forma excessiva, um computador que era para jogar, um computador que era para brincar, um computador que era para acessar redes sociais, assim como o celular também, acabou virando um instrumento de sala de aula. E causou estresse, porque o que você usava para se divertir virou uma mídia convergente, ou seja, todas as obrigações, as aulas, os exercícios, as provas, o tempo, o balé, o judô, a natação. Tem professor de natação fazendo aquecimento em casa, dizendo assim, ó, já que não tem aula na piscina, vamos fazer um aquecimento, né? E trabalhando outras áreas do corpo, fazendo a educação física mais completa. As escolas tentando inovar o tempo inteiro, tentando mesclar vídeos mais famosos, vídeos diferentes, professores que têm mais aptidão para aula online, professores que gostam de ministrar vídeos, aulas online, de fazer outros recursos, né? Com a tentativa mesmo dos professores em geral de fazer uma aula que seja bacana, uma aula que seja interessante.
Então esse é o cenário, esse é o panorama. A gente pode dizer que numa introdução de um texto de redação, a gente poderia abordar um panorama geral. É uma boa forma de fazer uma introdução de texto num texto dissertativo, certo? Contextualizar, trazer um panorama histórico do momento, abordar o problema de forma geral, como a gente acabou de discutir aqui agora, como eu acabei de apresentar, né, com base naquilo que a gente discutiu em sala de aula já. Então vamos à problemática, tá? Qual é a nossa questão? Qual é a nossa temática agora? De que forma professores e alunos podem pensar em uma escola mais leve e mais feliz nesse período de pandemia? Olha que eu falei leve porque a palavra leveza, ela está entre as grandes tônicas do novo milênio, e isso não sou eu que estou dizendo, é o grande Ítalo Calvino, que é um autor muito bacana, certo? Já falecido, ele é italiano, e ele deixou no finalzinho do milênio passado as 6 propostas para o novo milênio. E uma das propostas que ele deixou foi exatamente a da leveza, que a gente precisava aprender a viver com mais leveza, aprender a estudar com mais leveza, aprender a viver em família com mais leveza, aprender a ter relações de trabalho com mais leveza, aprender a ter relações entre professor e aluno com mais leveza também. Então eu estou repetindo de forma enfática, proposital, exatamente para que a gente pense nessa palavra, leveza. E vamos pensar, de que forma a sala de aula no ensino remoto, de que forma a sala de aula no ensino online, da forma como nós estamos tendo com plataformas de acesso às aulas, em que nós nos encontramos por 30, 20, 40 minutos, a depender do lugar, 50, como podemos fazer para que esse ensino online seja mais leve? Como podemos fazer para que a carga de exercícios e atividades e páginas para ler, para estudar e pesquisar e fazer trabalhos e as avaliações e tudo isso que a gente vive no colégio tradicional, certo? Seja transportado para uma vida online de uma forma mais leve. Então, alguns alunos têm reclamado de estresse, alguns professores têm reclamado de estresse. Que soluções a gente pode apontar para esse momento? É a grande questão que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa em vestibular, em faculdade, em futuro, certo? É esse futuro aluno que as universidades desejam receber. Alunos capazes de inovar e de pensar o seu cotidiano, pensar a problemática do seu momento, que hoje não é só o coronavírus, a gente tem uma problemática grande para ser pensada, que envolve ciência, envolve vacina, envolve novas formas de viver, envolve produção de equipamentos de segurança, envolve uso de equipamentos de segurança, e eu tô fazendo essa carinha porque é cansativo usar máscara, é difícil, é incômodo, usar guardar pó, usar face shield, quase não sai. Enfim, todo esse aparato que transforma a gente quase num astronauta e tira a nossa naturalidade de ser, de estar com o corpo, com a aparência, com o rosto. A gente não vê mais o sorriso das pessoas no meio da rua. A gente às vezes não consegue nem perceber, pela expressão apenas dos olhos, o que é que essas pessoas estão sentindo, pensando, ou se elas estão tristes ou alegres, né? Eu estava dizendo essa semana que a gente está aprendendo a ler olhos de verdade, né? Prestar muita atenção em mínimas expressões do rosto, porque a gente não consegue mais ver a pessoa na totalidade. E o sorriso e a cara triste, a boca zangada ou a testa franzida dão muitas ideias pra gente da leitura corporal. Então, olha só, como é que a gente faz para a escola ser feliz mesmo em tempos de pandemia? Porque está comprovado cientificamente, neurocientificamente, que os alunos aprendem mais quando eles têm mais felicidade, mais alegria, mais leveza. Então, como fazer com que esse estudo online seja um estudo mais leve? É a grande questão. Então, quem é esse estudante que está aí do outro lado agora me ouvindo e que vai trazer propostas e soluções bem bacanas para a gente repensar a escola e a educação em tempos de pandemia? Uma outra questão que aparece na modernidade já era uma previsão de que as escolas e o ensino, eles iam paulatinamente, ou seja, devagarinho, migrando para o ensino online, para o ensino remoto. Isso já era previsto, tá? Há muito tempo, inclusive, desde a década de 80. Mas as coisas estavam caminhando há 40 anos aí de uma forma um pouco lenta.
O que é que a gente precisa pensar? O que estava sendo um pouco lento, mudando alguns cursos da faculdade, alguns cursos particulares, algumas palestras, mas todo mundo preferindo presencial ainda, assim como muitos de vocês e a gente também, professor, preferimos, né? Estar juntos presencialmente, porque é muito mais legal, é muito menos cansativo e é muito mais bacana. Mas chegou um vírus e de repente ele trouxe um novo milênio junto com ele. E o vírus trouxe também o quê? A nova era, a nova ordem, a ordem realmente de ficar em casa. E ficar em casa pode ser enfadonho, mas é seguro, pode ser cansativo, mas é protetivo. Então a gente precisa pensar, por outro lado é bem confortável também, né? E aqui falando da nossa realidade, que temos acesso a casas confortáveis. A gente sabe que tem um Brasil inteiro aí numa desigualdade social muito grande que não tem acesso a esse conforto, um conforto mínimo. Eu não tô nem falando de gente muito rica, não. Eu tô falando de classe média mesmo e tô falando de um conforto mínimo garantido, certo? Que é uma cama, que é alimentação, que é água encanada, que é higiene, que é todo o suporte que a cidadania garante pra gente hoje, né? E que não garante para todos no nosso país, infelizmente. Então é uma coisa pra gente pensar. De que forma a gente pode fazer com que esse cenário todo, certo, se transforme? É uma problemática e é essa problemática que eu quero que a gente trate na próxima redação. Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai transformar o cenário da escola em que a gente vive hoje com sugestões factíveis, ou seja, sugestões possíveis, sugestões que possam ser realmente abraçadas pela escola e pelos professores, vinda dos alunos, isso é legal, certo? De forma que as aulas sejam mais divertidas, que as aulas sejam, e não é para ser engraçada o tempo inteiro, mas é para ser menos pesado, para ser menos cansativo, ser mais interessante. Então, como fazer? Botar slide o tempo inteiro? O professor falar o tempo todo? O professor fazer um teatro, o professor misturar várias dinâmicas, o professor usar a sala de aula invertida, o professor usar estações online de aprendizagem. Então há muito para a gente pensar, há muito para a gente rever. E a educação, ela não deve se fazer sozinha, a educação se faz junto. Porque se só o professor, se só a escola, se só as coordenações ditarem como é que vai ser a nova era, a gente não avança. A educação se faz com pessoas e com as pessoas envolvidas. Então é a opinião do estudante, é a opinião dos professores, é a opinião dos gestores, é a opinião de todo mundo junto, verificando-se quais são as possibilidades reais, quais são as ideias mais efetivas, mais capazes de transformar o ensino remoto no ensino eficiente, no ensino eficaz, no ensino bacana, no ensino com leveza, no ensino com aprendizagem real e verdadeira. Afinal de contas, a gente quer um Brasil mais inteligente, a gente quer um mundo mais competente, um mundo mais aprendiz no final das contas, né? Então é essa nova ótica que a gente quer transformar. Vamos pensar sobre isso, ler a respeito na internet, pensar em técnicas educacionais, pensar no que fazia a gente muito feliz dentro do colégio e nas aulas online que nós tivemos, em que foi muito divertido estar junto, ou que foi muito bacana, ou que deu vontade de assistir a próxima aula. Então essa é a nossa pauta. Essa é a nossa história, a nossa trajetória a partir de agora. É a estrada que a gente vai trilhar. E é também o nosso grande desafio. Vamos juntos pensar sobre isso e na próxima semana, quarta-feira, a gente vai discutir os achados e as sugestões que vocês têm para nos dar, certo? Para juntos a gente tentar construir um mundo realmente melhor. Um beijo e até a próxima. Dá uma olhadinha nos vídeos que eu deixei e no texto também de apoio. Um beijo!